Quanto às políticas públicas, na minha perspectiva sociopolítica, foi aquela que me foi pedida, de algum modo, quanto às perspectivas públicas, ou seja, de exigência perante as autoridades que podem, têm recursos, ou devem ter, ou tomar opções face a estas situações, nota-se alguns aspectos positivos. Aspectos positivos em que sentido? Ainda não estou a falar das medidas, mas estou a falar da circunstância de finalmente esta questão estar a ser encarada já como uma questão. Porque eu recordo-me, e estão aqui algumas pessoas que trabalharam comigo, por exemplo, na Segurança Social, na área da família e tudo isso, há 10, 20 anos, mesmo há 10, então há 20, ou há 20 e tal, quando eu era secretário de Estado do Emprego e tinha a área da família, falar das questões demográficas era a mesma coisa que falar de uma coisa, de assuntos esotéricos, não é? Sem relevância nenhuma, não é? Mesmo assim ainda não continuam a não abrir telejornais e raramente a ser primeiras páginas dos jornais. Portanto, este é o primeiro esforço que se tem que fazer da sociedade face aos poderes públicos, entre os quais estão os poderes mediáticos, que hoje são muito relevantes, e dos poderes públicos imediatos face à sociedade. Ou seja, pôr esta questão como uma questão, não direi de sobrevivência, não quero chegar a esse exagero, de sobrevivência nacional, mas como uma questão imperativa do ponto de vista geracional, social e de defesa das funções sociais do Estado, que também dependem muito desta circunstância. Por exemplo, ter-se criado, o Sr. Presidente da República já chamou várias vezes a atenção para isto, o Governo agora criou uma equipa que vai abordar esta questão. Não direi, o partido, não o Governo. Não, o Governo, sim, foi o Governo. Foi o Governo, uma comissão presidida pelo professor Joaquim Azevedo. Mas é do partido, não é? É uma comissão pública, não é partidária, é pública. Vamos ver se eu estou... Não, estou a dizer em termos formais, não é? Pois, eu não conheço as pessoas, portanto não tenho sequer o direito de me pronunciar, porque tirando o Joaquim Azevedo praticamente não conheço ninguém. Não sei se já são conhecidas as pessoas, devem ser com certeza. Depois, ainda nesta minha nota geral, 4 questões básicas. Em primeiro lugar, não há nenhuma medida que por si só favoreça a natalidade. Tem que ser um conjunto, um compósito, vou usar a linguagem inglesa, um mix, uma mistura de medidas de diferentes vertentes artísticas. Primeiro ponto. Segundo, não há nenhuma medida aqui ou em qualquer parte do mundo que neste domínio tenha efeitos imediatos ou de curto prazo. As medidas, temos que ter aqui a paciência do tempo. E temos que perceber que estas medidas são estratégicas, ou seja, só podem ser vistas no médio e no longo prazo. Países, por exemplo, que tiveram medidas adequadas de médio e longo prazo, mesmo na Europa, onde o continente com uma demografia mais adversa, mas países como a França, ou mesmo países do norte da Europa, tomaram medidas que já estão a dar alguns resultados. Evidentemente que, em parte, como o caso da França, em parte é resultado não das medidas, mas de parte dos movimentos imigratórios para a França, para dentro da França, serem de países com elevadíssimas taxas de natalidade, o que não é o nosso caso, que até é grave, aliás, sobretudo do leste europeu. Um terceiro aspecto que eu gostaria de referir, e que de facto eu com a idade vou aprendendo a ser minimalista, não é? Em muitas coisas. E eu costumo dizer que a primeira coisa que eu peço ao Estado, no domínio das políticas públicas de apoio à família e à natalidade, é que pelo menos seja neutral. Não atrapalhe. Seja neutral, isto é, porque a maior parte das medidas, estou a exagerar, mas muitas medidas ou não têm sequer em conta a assinatura familiar, isto é, a preocupação familiar, ou verdadeiramente no seu miolo, na sua substância, na sua essência,
às vezes contém lógicas dissolventes do tecido ou da instituição familiares. Evidentemente que, por exemplo, para um economista, o que é a família? A família para o economista é uma unidade de consumo e é um sujeito passivo de impostos. Não é? Aliás, eu quando estava no Ministério das Finanças, já é antes, mas quando estava lá, é que eu encarei isto ainda mais de frente a isso. Porquê é que a pessoa que paga impostos é um sujeito passivo? Será que o que foge aos impostos é o sujeito ativo? O que é certo é que a família é importante para o Estado enquanto fonte de receita, quer de rendimentos, quer de consumo. A família não constitui um lobby em si mesmo. Essa é uma das grandes dificuldades da família. Isto é, a família não pode fazer greve, não tem determinado tipo de perspectivas que forcem os poderes públicos e as autoridades a tomar esta ou aquela medida, e ao contrário de outras organizações e de outras instituições, e isso obviamente joga um pouco contra a ideia do lobbying, que hoje é muito importante, e portanto tem que ser sempre intermediado ou pela Igreja ou por organizações da sociedade civil muito voluntariosas, muito generosas, muito ativas, mas que para chegarem ao rodapé num jornal passam as passas do Algarve, né? Muitas dificuldades de facto, porque é preferível noticiar que um jogador de futebol lava os dentes às 9 da noite, que o tipo dorme para a direita no estágio da Seleção Nacional, outra coisa qualquer. Eu estou a falar à vontade porque eu gosto muito de futebol, não é? Bem, depois, quando eu acho que a família, sobre as medidas públicas da família, eu acho que quase, e é isso que eu vou fazer, e portanto eu próprio vou autocriticar-me antecipadamente, fazem um enunciado das medidas que gostariam que fossem tomadas. Eu vou referir também algumas, não? Apenas para ficar aqui como certo contributo para este nosso debate. Mas eu acho que o problema hoje não é enunciar as medidas, é concretizá-las. Porque já eu contra mim falo também, não é? Umas vezes porque não tive condições, outras vezes porque não foram dadas as condições, outras vezes porque não fui capaz. Portanto, nesse sentido, também me estou já a autocriticar.